Olá amigos, aqui é Jim das Selvas, reaprendendo a jogar o game Tobruk, lançado pela produtora Avalon Hill em 1975. Este é um dos jogos pioneiros do ponto de vista de acurácia em relação à pesquisa histórica e no desenvolvimento de algoritmos, na solução de batalhas e resolução de conflitos, baseado nas melhores informações e estatísticas possíveis. Este jogo foi um marco importante na indústria de wargaming, e seus descendentes, diretos ou bastardos, se tornaram grandes sucessos. Como exemplos, existe a série de jogos de tabuleiro Squad Leader, lançado pela mesma Avalon Hill em 1977, e que resultou no afamado, também jogo de tabuleiro, denominado Advanced Squad Leader, lançado em 1985, e que se tornou um dos grandes sucessos na área dos jogos de tabuleiro, havendo vendido mais de 1 milhão de cópias em 1997. Um outro descendente direto desta linhagem foi um dos poucos jogos lançados pela Microsoft, o Close Combat, lançado em 1996 em uma tentativa de transpor as ideias desses jogos de tabuleiro para o computador. Por sua vez, essa experiência da Microsoft foi adotada por outras produtoras, como a Battlefront, que em 2000 lança a série Cult, Combat Mission, com vários títulos lançados desde então, e que captura bem a experiência vivida com esses elaborados jogos de tabuleiro. Meu encontro com esse jogo foi a realização de um desejo acontecido há mais de 45 anos, que mencionei em vídeo prévio, segue o link, que estou retomando agora, graças a esse fantástico projeto da Vassal, aplicativo em Java que permite transpor os jogos de tabuleiro para o mundo virtual. Neste clipe, vamos jogar o cenário 2 do jogo Tobruk, seguindo as instruções do manual que orientam o chamado método de instrução programada, em que vamos aprendendo as diversas regras do jogo enquanto jogamos cenários de complexidade progressiva. No último vídeo, que segue o link também, aprendemos as regras básicas relacionadas ao combate com blindados, se tiver interesse. Neste episódio vamos tratar as regras que regem o combate de unidades de infantaria. Para tornar menos árido o assunto, este jogo trata-se da brilhante campanha do Afrika Korps, comandado pelo destemido general Erwin Rommel, no período compreendido na Batalha de Gazala, entre 26 de maio de 42 até a queda de Tobruk, em 20 de junho de 1942. O episódio específico desse cenário aconteceu de fato em 26 de maio daquele ano, onde Rommel divide suas poucas tropas em várias colunas. Uma delas, mais ao norte, foi comandada pelo general Cruel e efetuou um ataque frontal diversionário contra as posições defensivas da Commonwealth. Este grupo de combate contava com algumas forças de infantaria italiana e algumas unidades móveis do Afrika Korps, enquanto a maior linha de ataque se deslocava pelo sul das posições de defesa da região. Um fato curioso é que essas forças que efetuaram este ataque diversionário contavam com motores de avião montados em caminhões, com o intuito de levantar grandes nuvens de poeira, dando a impressão que por ali se deslocava a principal força de ataque de Rommel. Nesse cenário, representando as tropas de ataque do general Cruel, vamos dispor de um pelotão de infantaria italiana com seu grupo de quartel-general, ou HQ. Haverá também um pelotão da infantaria alemã no ataque. Na defesa, representando as forças da Commonwealth, estará um pelotão de infantaria sul-africana e seu respectivo grupo HQ. As forças britânicas vão contar com 10 marcadores de campos minados e 14 marcadores de trincheiras, que vão ser dispostos dentro dos limites descritos no cenário. As tropas italianas e alemãs entram na rodada 1 a partir do limite leste do setor C e se movimentam primeiro. Inicialmente são separados counters das estruturas de defesa, os campos minados e as trincheiras, para então separar o das tropas de infantaria. Seguindo os parâmetros do livro de regras, dispõe as posições defensivas de forma a dificultar o envolvimento de minhas forças por um movimento de flanco de um inimigo que parta do leste da minha posição. Minha distribuição das trincheiras segue a lógica de manter minhas unidades protegidas frontalmente pelo campo minado e próximas para poder contar do benefício de atingir o mesmo alvo a partir de várias posições contíguas. Além disso,
A proximidade de unidades HQ eleva o moral dos grupos de combate, que vai ser muito importante, como veremos à frente. Esta lógica de disposição me parece bem racional, mas realmente não sei como isso vai funcionar durante a batalha de fato. O livro de regras está sempre à mão para consulta. Agrupo as forças alemãs e italianas, outra organização que me parece fazer sentido nesse momento, pois as forças ocupando o mesmo X podem distribuir as baixas entre si. Inicio com as forças alemãs ao norte e as forças italianas ao sul do setor C. O contador de rodadas é separado, teremos um total de 30 turnos e a lista de pessoal para as unidades também, pois é onde vamos contabilizar as eventuais baixas e aferir o moral das tropas. Que a partida se inicie. Inicialmente avanço as forças do eixo em passo duplo, na forma correndo, pois estou longe do campo de fogo efetivo das armas britânicas. Existem 3 possibilidades de movimentação para as tropas de infantaria, que podem ser utilizadas na fase de movimentação e que têm implicações importantes na fase de combate. Durante a fase de movimentação, pode-se escolher entre não movimentar, assumindo uma forma estacionária. Nesta forma, é possível atirar com o poder total de fogo da unidade e, para o caso dos danos sofridos nessa fase do combate, o multiplicador aplicado é o da posição estacionária, que implica menor dano do que o relacionado às outras formas de movimentação. A segunda modalidade de movimentação é a forma assalto, que é assumida quando se avança apenas um X na fase de movimentação. As unidades que se movimentam nesta modalidade podem atirar na fase de combate, mas com apenas metade do seu poder de fogo. Os danos são sofridos usando o cálculo para esta modalidade de movimentação. Finalmente, o modo correndo, com avanço de 2x na fase de movimentação. A penalidade é não poder atirar na fase de combate, e com um cálculo de danos equivalente ao dobro daquele sofrido na modalidade assalto. A avaliação do campo de tiro é avaliada a cada jogada, para mudar a forma de movimentação conforme haja aproximação da área de fogo efetivo das tropas inimigas. Como ainda estou fora do campo de fogo efetivo dos britânicos, ainda avanço minhas unidades no modo correndo. Neste momento, as tropas britânicas entrincheiradas percebem que nossas tropas entraram em seu campo de fogo efetivo e resolvem tentar um ataque às tropas italianas. Para avaliar as possibilidades e os danos eventuais ocasionados nesta fase de combate, vamos usar algumas tabelas que veremos a seguir. Esta é a tabela do fator de fogo para as armas de infantaria inglesas, onde nas colunas, da esquerda para a direita, vamos encontrar o tipo de unidade, em seguida o número de homens efetivos daquela unidade, e em seguida a distância em relação ao alvo em axis. Na intersecção entre a distância em x e o número de homens que a unidade conta, vamos encontrar um número, que é o fator de fogo a ser descarregado no alvo. Como mais de uma unidade pode mirar o mesmo alvo, o fator de fogo total para determinado alvo é constituído pela soma do poder de fogo das unidades que o estão atacando. Na situação atual, vemos que para uma distância de 10x, o fator de fogo para unidades HQ, com seu efetivo total de 9 homens, apresenta o fator de fogo de 9, enquanto para os esquadrões de infantaria com efetivo completo, o fator de fogo é 10. Após
Após somados os fatores de fogo das unidades sobre o alvo, é usada a tabela de baixas, onde as colunas apresentam, da esquerda para a direita, o tipo de cobertura do alvo, que pode ser estacionário, assalto, correndo e boa, e em seguida é checado o número conseguido com o lançamento de um dado. A intersecção entre o fator de fogo e o número conseguido com o lançamento do dado vai dar o número de baixas sofrido pela unidade alvo. Nesse nosso caso específico, temos duas unidades de infantaria atirando no alvo a 10 axis de distância, com fator de fogo total equivalente a 20. A rolagem de dado foi equivalente a 2. Na intersecção entre o fator de fogo e a rolagem equivalente a 2 nos dados, resulta em 0 de baixas e a vida segue. Após a fase de combate, são retirados os marcadores de movimento e de tiro e damos seguimento ao novo turno. Nesta nova fase de movimentação, já atingimos a área de fogo efetivo para as tropas italianas. Então, a movimentação dessas unidades deixa de ser feita no modo correndo, e a aproximação ao alvo é efetuada na forma assalto, que implica na possibilidade de atirar nas tropas britânicas na próxima fase, com metade do poder de fogo, e vai sofrer baixas muito menores do que no modo correndo. As unidades alemãs, como ainda estão a uma distância segura do alvo, podem ser movimentadas na forma correndo. As tropas britânicas lançam um ataque em direção ao alvo alemão, a 10 axis de distância, com um total de 20 fatores de tiro, que são a soma de 2 vezes 10 fatores de tiro para cada unidade de infantaria a 10 axis de distância. Vamos para a aba Tabela de baixas e o dado é lançado com um valor de 5, que equivalem a uma baixa nas unidades alvo. Como as unidades alvo se deslocaram no modo correndo, o número de baixas é multiplicado por 2, o que resulta em 2 baixas que vão ser distribuídas entre as unidades alvo que ocupam o mesmo X. Na lista do pessoal, faço a escolha de debitar o total de 2 baixas na unidade 1 HQ. Uma vez terminada a fase de combate e contabilizadas as baixas, pode ser efetuada a ferição do moral das unidades que sofreram baixas, onde 2 dados são rolados e, caso o número obtido seja maior que o número encontrado na linha moral da lista de pessoal, a unidade em questão é retirada da partida, indo para o cemitério. Após nova fase de movimento, onde as tropas do eixo, devido ao fato de se encontrarem dentro dos limites da linha de tiro efetiva dos britânicos, são movidas no modo assalto, rola os dados para ver quem atira primeiro na fase de combate. Par para o eixo, ímpar para os aliados. Número 2, eixo. É então calculado o fator de fogo para cada unidade que disparará contra o alvo na tabela apropriada, utilizando o método que já havíamos efetuado antes. A soma de todos os vários fatores de fogo das unidades que dispararam contra o alvo resulta em 129. Número que então é dividido por 2 pelo fato das unidades em questão haverem se movimentado no modo assalto durante a fase de movimento. O resultado final é de 64,5. Em seguida, o dado é lançado com o resultado de 3. De posse desse número, contabilizamos o número de baixas para as unidades britânicas naquele X. Essas unidades se encontram entrincheiradas, contando com uma boa cobertura. O resultado é um total de 2 baixas, que são contabilizadas na lista de pessoal britânico. Agora é a vez das unidades britânicas disparar, e o disparo é feito sobre o X com as unidades alemãs. O mesmo processo de cálculo de danos é então efetuado e o resultado debitado na lista de pessoal das unidades alemãs. Após os disparos, pode-se efetuar a checagem do moral das tropas que, porventura, tenham incorrido em baixas. Com isso, terminamos por esgotar a questão sobre as regras que regem a movimentação e a luta das unidades de infantaria. E vamos partir, no próximo clipe, para o cenário 3, onde serão abordadas as regras para o combate entre os blindados e unidades de infantaria, o tiro direto com munição HE e o combate com canhões antitanque. Com isso terminamos esse clipe
Obrigado por assistir. Namastê.